Para falar sobre família, eu estava meditando hoje à tarde e pensando em uma família que eu pudesse usar como exemplo, para exemplificar aqui para nós hoje, uma família da Bíblia. E entre tantas famílias, eu resolvi meditar em uma das famílias mais antigas. Uma das famílias que, na verdade, essa família é a razão de eu e você estar aqui, que é a família de Noé. Aí eu estava meditando um pouco para tentar fazer aí uma analogia com as famílias de hoje, ou para retirar alguns ensinamentos importantes para que nós pudéssemos aplicar nas nossas vidas hoje. E meditando nessa passagem, eu percebi coisas interessantes que eu quero falar com você hoje, antes de orar por você e por sua casa. A família de Noé viveu numa época muito difícil. Era uma época tão terrível que a Bíblia diz que o mal havia se alastrado sobre a face da terra, meio que parecido com os tempos de hoje. O pecado, a lascívia, a contaminação havia se alastrado no meio do povo. O pecado era tão terrível, as pessoas viviam uma época de violência tão grande, que diz a Bíblia que Deus neste tempo se arrependeu de ter feito o homem, que ele havia feito a sua imagem e semelhança. Então Deus resolveu fazer um limpa, ele resolveu então refazer tudo, mas ele então preservou naquele tempo algumas espécies, e nessas espécies ele preservou uma família. Se você olhar a sua Bíblia na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, você vai perceber o que nós já sabemos, que ele diz que apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Deus então resolveu acabar com todo ser que vivia sobre a face da terra, e ele mandou algo que as pessoas nem conheciam naquele tempo, que era a chuva. E uma chuva torrencial de muitos dias, de 40 dias sem parar, que caiu sobre a face da terra, que inundou tudo, e não houve nenhum sobrevivente do ser que respirava. Mas Deus resolveu então pegar uma família que ele certamente olhou e viu que vivia em retidão. Eu posso tirar como a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão orava e pedia para Deus ter misericórdia, para não matar o justo com o ímpio. Então eu posso olhar para essa passagem e acreditar que naquele tempo Deus olha e vê apenas a família de Noé e sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e ele então salva essas 8 pessoas, ou seja, 4 homens e 4 mulheres, marido e esposa. Mas a salvação destas pessoas nesse tempo tão difícil foi um milagre extraordinário, porque através desta família Deus reconstruiu, Deus recompôs as famílias vindouras, as famílias que surgiriam, inclusive a tua família. Deus então resolve dar uma instrução e direção para Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós percebemos a bênção de Deus na vida de uma pessoa, não é diferente do que nós fazemos nos dias de hoje. Você olha para uma pessoa abençoada por Deus, você olha para uma casa abençoada por Deus, você olha para uma igreja abençoada por Deus, e o que a gente logo pensa? Que aquela questão, aquela pessoa, aquela casa, aquela família, aquela igreja é diferente, lá é mais fácil, o trabalho se faz com mais facilidade.
Nós olhamos para as pessoas que são abençoadas por Deus e achamos que é fácil, que eu tenho dificuldade, aquela pessoa não passou pelo que eu passei. Nós julgamos as pessoas a partir das nossas próprias experiências, então certamente para ele é mais fácil, para ela é mais fácil. Eu me lembro que há 24 anos atrás, quando eu resolvi, não por vontade própria, mas por um chamado de Deus, ir para a Ilha Solteira, porque já que eu não queria ser pastor, e quando me deram a incumbência, Deus me chamou para ser pastor, foi me colocado 9 cidades para escolher, então eu coloquei assim numa lista, discriminei, e coloquei em último lugar Ilha Solteira. Eu sabia que Ilha Solteira era a cidade que eu não queria vir, mas quando Deus me chamou, Ele me chamou para vir para essa cidade. E o interessante é que eu não queria vir para cá, nada contra a cidade, é porque muito jovem, tinha pouca experiência, tinha aberto um trabalho apenas em uma cidade, e como eu vou para uma cidade em que eu ouvia todo mundo falando, os pastores haviam passado por aqui, pastores experientes, homens de Deus abençoados, e a quadrangular nunca dava certo aqui nessa cidade, e eu pensava, como eu, jovem, 23 anos, sem muita experiência, vou para uma cidade daquela, mas quando Deus chama, Deus sustenta, Deus capacita, e Deus me chamou para vir para cá. E quando eu comecei aqui, eu ouvia dos meus amigos, colegas, pastores, mas você vai para aquela cidade, lá fulano passou, não deu certo, ciclano passou, não deu certo, lá é complicado, lá é difícil para o evangelho, principalmente para a igreja quadrangular, parece que tem uma barreira que não dá para começar um trabalho lá, mas nós viemos e começamos a trabalhar. Passado alguns anos, com muito trabalho, e a igreja começou a avançar e a crescer e a se destacar, e a ser uma das maiores igrejas da nossa região. Eu comecei a ouvir discursos diferentes, mas Ilha Solteira é uma bênção, né? O povo lá é trabalhador, eu queria que a minha igreja tivesse um povo igual aquela cidade é diferenciada, lá o evangelho é mais fácil, né? Parece que para pregar, as pessoas mudam, né? Então, é muito comum as pessoas olhar para a vida de alguém e dizer assim, olha, para você está bem porque para você é fácil, olha o carro que você tem, olha o emprego que você tem, olha os filhos que você tem, mas a tua bênção não depende do que os outros são, ou do que os outros têm, mas depende do plano e projeto de Deus para a sua vida, e da maneira que você vai se posicionar diante disso. A sua vida é mais ou menos 10% do que acontece com você e 90% da maneira que você reage diante das coisas que acontecem com você. Então, resumindo, a tua bênção, a tua vitória, a bênção para a tua casa, para a tua família, só depende de você. Porém, deixa eu avisar, a salvação é de graça. Efésios 2:8 é de graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela fé, é de graça, é dom de Deus. Porém, diz a Bíblia que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam, somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. O pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus é tremendo, maravilhoso, que Ele vai abençoar, transformar sua casa, sua família, salvar, abençoar, mas não é simplesmente você cruzar os braços e esperar. Deixa eu ver. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que ter projetos. Eu falo há muito tempo, Deus não abençoa projeto, Deus abençoa você no projeto. Se você tem projeto, Deus vai abençoar você nesse projeto. Então, eu queria só comentar um pouco para você dessa família vitoriosa, mas a luta que eles passaram para vencer, o trabalho que eles tiveram que empreender para ter sucesso. Hoje nós, todos nós, eu tenho certeza que assim como a pessoa que está do seu lado, você quer simplesmente declarar e viver o que nós acabamos de declarar, que diz a Bíblia em Josué capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo quer declarar os ensinamentos da palavra de Deus de Atos 16:30, que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas às vezes nós não temos nos posicionado, ou não temos feito por onde?
Existe um trabalho a ser feito, e quando nós falamos de família, é necessário que se empenhe, ou que venhamos a nos empenharmos em uma construção. A sua vida é uma construção, a sua caminhada é uma construção, a sua intimidade com Deus é uma construção, mas tudo depende de você. Eu já vi gente dizer assim: pastor, fulano de tal tem uma intimidade com Deus fantástica, eu queria ter uma intimidade com Deus assim, disse alguém para mim uma certa vez, e eu prontamente disse: a tua intimidade com Deus só depende de você, não é de Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais intimidade você tem com Deus, porque você se aproxima de Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas não têm se preocupado em fazer a sua parte. Vivemos um tempo em que tem se pregado o evangelho barato, e as pessoas querem apenas receber uma oração, uma unção, e tudo vai resolver na sua vida, não importa como esteja, o pastor vai orar e tudo vai mudar, mas as coisas não acontecem dessa forma. Existe uma carreira a correr, existe um caminho a percorrer, existe a nossa parte a fazer. Deus então escolhe essa família, e nós percebemos logo de cara nessa família uma união para o trabalho. A sua casa é uma construção, família é bênção de Deus, porém não é fácil. Diga assim: minha família é uma bênção. Isso é verdade, mas agora, será que se eu perguntasse, na sua família não tem problema, será que você poderia declarar: graças a Deus a minha família não tem problema? Tem dificuldades, existem lutas, existem batalhas, existem problemas criados por decisões erradas nossas, por escolhas erradas nossas, por nos colocarmos de forma errada diante de algumas situações. Existem problemas que vêm sem a gente esperar, existem crises que se aproximam. Pastor, quem tem Cristo não está em crise. Não é assim também. Eu gosto de pregar a palavra de Deus, irmão, como ela é, como verdade. Não adianta eu ficar jogando aqui para você alguns jargões e olha assim uns bordões: olha, quem está em Cristo não tem crise, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa de Deus para quem está no meio de uma luta, no meio de uma batalha, no meio de uma crise, porque se não tivesse no meio, para que vai cair 1000 ou 10.000? Não vai cair ninguém, está tudo em paz. Vai cair é porque é no meio da batalha, no meio da luta. Deus prometeu salvar Noé e a sua família no dilúvio, não do dilúvio. Existem algumas diferenças, às vezes simples, mas que muda toda a história. Deus não pegou Noé e falou assim: Noé, vem cá, eu tenho um monte que eu conheço muito alto, suba lá não vai, só você que vai ficar sabendo, hein, Noé? Lá não vai chegar nem água, não vai molhar nem seus pés. Deus falou: não, vai ter um dilúvio e você vai passar por ele, Noé. Não vai ser fácil, Noé, mas fica tranquilo, eu vou passar contigo, eu estarei com você e eu vou livrar você. Eu tenho uma aliança com você, você tem uma aliança comigo. Estamos vivendo tempos parecidos com os tempos de Noé, mas a salvação para a sua casa? Porque você tem uma aliança com Deus, e por tua causa Deus tem abençoado a sua casa e a sua família. Deus tem preservado, Deus tem protegido. Pastor, mas lá na minha família eu tenho meu irmão não vem para a igreja, meu irmão fala mal do pastor, xinga o pastor, pior, fala mal de Deus, xinga Deus, fala mal da igreja, ele vive no vício, nas drogas. O meu irmão, pastor, olha, eu não sei o que vai acontecer não, o meu irmão não tem jeito sim, porque aquele irmão que você tem outro irmão ou uma irmã que está na presença de Deus orando por ele, e a tua oração tem protegido o teu irmão. Às vezes ele já teve livramento fantásticos da parte de Deus por causa da tua oração e do teu compromisso. Você é profeta de Deus na tua casa, você é bênção de Deus para a tua família, você tem uma aliança com Deus, a tua família está aliançada em cima de uma promessa: crê no Senhor Jesus, e você crê, então será salvo tu e a tua casa.
Só que vai ter muito trabalho. É preciso perseverança, é preciso persistir, é preciso ter sabedoria. Imagina Deus chegando para Noé e disse assim: Noé, você e seus filhos vão construir um barco bem grande, um barco gigante. Vocês vão construir uma arca. E olha, não vai ser fácil. Irmãos, eles ficaram cerca de 10 anos construindo a arca e trabalhando para a construção da arca. E Deus falou assim: vocês vão construir uma arca, porque eu vou mandar água sobre a terra. Se a gente pegar a Bíblia, irmãos, e isso é a Bíblia. Tem gente, já pastor, eu não creio, cientificamente, tá, eu estou falando da Bíblia. Se você pegar a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver que lá está escrito, se não me engano, no versículo 8, que não havia chovido sobre a terra ainda, as plantações recebiam o orvalho da manhã, né, que caía à noite, o povo não sabia o que era chuva, não conhecia a chuva. Deus falou: vocês vão construir um barco como nunca visto antes, vocês vão estar preparados para uma chuva, coisa que vocês nunca viram antes, vai inundar toda a terra, vocês nunca viram antes, se prepare para coisas que vocês nunca viram antes, disse Deus para Noé. Olha, só me permita pegar essa parte para profetizar sobre a sua vida. Deus vai derramar bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, que você nunca viu antes. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem coisas tremendas para você. Dá um chacoalhão no teu irmão e fala assim: fica firme, irmão, Deus está olhando para você. Ó, pastor, eu não gosto quando o senhor fala vira por irmão, mas eu gosto. Então eles começaram a trabalhar. Agora imagina, meu irmão, eles trabalhando. Só existiam eles no planeta naquela época? Não, existiam outras pessoas que passavam e diziam: eu imagino, né? O que está acontecendo aí, moçada? E eles trabalhando e arrumando a madeira e preparando a madeira, e Deus dando sabedoria, Deus dando capacidade, porque Noé não era um marceneiro, um engenheiro. O marceneiro poderia até ser, mas o engenheiro, para entender de uma embarcação daquele tamanho, para carregar um peso tão grande, né, que foram as espécies de animais. Mas Deus dava sabedoria a eles. É Deus quem tem dado sabedoria a você. Deus te dá estratégia para vencer. Fica tranquilo, Deus te dá estratégias. E eles começando a trabalhar, e aí eu imagino, irmãos, porque eu não vejo na Bíblia em nenhum momento Deus falando para Noé e sua família: mas não conta para ninguém, que é segredo nosso, hein? Não, eu imagino eles trabalhando e alguém chegando: o que está acontecendo? Deus mandou a gente fazer um barco bem grande, porque vai cair água sobre a terra, e quem não estiver dentro do barco vai ter problema. Eu imagino as pessoas começando a rir, a tirar sarro, o tempo passando, e as pessoas tirando sarro, o trabalho duro de Noé, Sem, Cã e Jafé, com a ajuda das suas esposas, e as pessoas passando e tirando sarro: Noé, você está ficando maluco? Ô Noé, o sol escaldante está queimando os seus miolos, está cozinhando os seus miolos, você não está pensando direito, que chuva é essa? E tirava o sarro, mas Noé construía a arca. Eu também vejo um paralelo muito interessante hoje. A igreja é comparada à arca de Cristo. Nós estamos construindo, muito em breve virá não o dilúvio, mas o arrebatamento da igreja. Enquanto estamos construindo a arca, tem gente que passa e fala: esse povo é louco, vocês são doidos, esse negócio de ficar aí na igreja gritando, esse negócio de ficar cantando, acreditando em Deus, esse negócio de ser dizimista, de ser ofertante, enchendo barriga de pastores, vocês são trouxas. Mas nós estamos construindo a nossa arca. Diga: eu estou construindo a arca. Nós podemos comparar essa arca com a igreja que está sendo construída na direção de Jesus Cristo aqui na terra. Aí eles tirando o sarro, mas o que acontece é que não foi fácil para Noé e seus filhos. Certamente tiveram problemas que a Bíblia não relata, porque os seres humanos daquela época não seria diferente dos seres humanos de hoje, apenas questões cultural, de conhecimento, mas desenvolvimento físico, mental. Acredito que seja a mesma coisa, com pequenas diferenças. Então eles tinham lutas, tinham dificuldade, tinham emoções, tinham sentimentos.
E eles certamente foram zombados, até que um dia eles terminaram de construir a arca, depois de muito trabalho duro. Irmãos, o trabalho da igreja é um trabalho duro, o trabalho de construção da tua família, da bênção da tua família, é um trabalho duro. Trabalhe sempre firme, que Deus vai abençoar você. Ele tem abençoado você. Quando eu falo de construção de família, entenda-se em todos os âmbitos, em todas as áreas, a construção da família, física, emocional, espiritual, financeira. E eles terminaram e entraram na arca. E quando eles entraram na arca, eles começaram, além da união para o trabalho, e muitas famílias têm muita dificuldade por falta de união. As pessoas têm dificuldade por falta de união, de ter assim, algo em comum, de trabalhar no mesmo projeto. A esposa pensa de um jeito, o marido pensa do outro, aí o filho chega a uma certa idade, já quer colocar as ideias dele, o pensamento dele para aquela família, e fica um reino assim dividido, ele não subsiste, diz a palavra de Deus. É preciso remar do mesmo lado. Tem pessoas que você conhece há 10 anos, e ela não evolui, ela não muda, ela não sai do lugar. Você encontra ela e fala: e aí, como é que está, meu irmão? Ele fala: estou levando a vida. E como é que estão as coisas? Estou remando. Mas o barco dele só tem um remo, então ele só rema aqui, ó. E só que ele vai dando volta e não percebe, e ele não sai do lugar. Ele está 10 anos, ele é até esforçado, ele rema bastante, mas não sai do lugar. Tem que ter 2 remos para ir para frente, para ter um alvo, para ter um foco. Você precisa de um alvo, precisa saber o que você quer construir, aonde você quer chegar. Senão você fica sem rumo, e o homem sem rumo é um homem solitário. A solidão não é ausência de pessoas, ou de afeto, ou de carinho, é ausência de rumo. Se eu não sei para onde eu vou, logo estou perdido. Eu imagino eles trabalhando duro, unidos. Eles não ficavam brigando entre si e achando que cada um tinha uma parte. Isso aqui é problema seu, isso aqui é problema meu. Irmãos, tudo que acontece dentro da tua casa é problema seu. Tudo que acontece na sua família é problema seu. Ah, pastor, falando de casa de dentro, assim, meu cunhado, minha prima, também é problema seu. Se preocupe com as pessoas. Na verdade, todos que estão próximos de você é um problema seu. Você foi chamado para pregar o evangelho, é problema seu. Essa semana eu dei uma passadinha lá no aniversário da célula da Rede Shalom, né? Aniversário de supervisão. E eu falei só 5 minutos, mas eu contei uma historinha para eles, que eu quero contar para você. É em uma fazenda, em um tempo distante, é um conto, tá? Para ilustrar. É em uma fazenda em um tempo distante, uma fazenda distante da cidade. Uma certa vez, o dono da casa, o dono da fazenda, chegou todo feliz, trazendo em sua mão um saco de papel. E quando ele chegou e mexendo naquele saco, fez-se um barulho, e lá debaixo da toca, um ratinho colocou só os olhinhos assim, para ver o que estava acontecendo. Ele pensou, porque o patrão sempre trazia queijo, e rato ama queijo, não só o rato, a gente também gosta. E ele ficou observando, para que quando o patrão tirasse o queijo, caísse pelo menos uma migalha do queijo, para que ele pudesse pegar. Mas para a surpresa do ratinho, que estava todo feliz, balançando o seu bigodinho, o patrão puxou do pacote uma ratoeira. Imagina a surpresa do ratinho. Ele arregalou os seus olhos, se assustou, ficou apavorado, seu coraçãozinho que já bate acelerado, disparou com uma velocidade tremenda. Ele ficou assustado, apavorado, e saiu correndo para avisar a fazenda toda que tinha uma ratoeira na casa, para os amigos tomarem cuidado. Então ele saiu correndo, e o primeiro que ele encontrou no caminho foi uma galinha. Ele falou assim: galinha, galinha. Ela, cocó. Eu não quero falar contigo, cocodec.
Olha, eu quero te avisar, tem ratoeira na casa, hein? Avisa o pessoal aí do galinheiro, tem ratoeira na casa. A galinha falou assim: mas peraí, seu rato, você está de brincadeira com a minha cara? O que eu tenho a ver com isso? Ratoeira na casa, já viu galinha sendo pega em ratoeira? Ele saiu então e continuou a sua jornada, a sua caminhada. Ele passou perto do chiqueiro, e lá estava a torcida do Palmeiras. Ele chegou e falou assim: ratoeira na casa, ratoeira na casa, ratoeira na casa. O porco era evangélico, e o porco falou assim: olha, meu querido irmão rato, não me leve a mal, mas o que eu tenho com isso? Se é ratoeira na casa, você já viu ratoeira pegar porco? Isso não é problema meu, porém eu vou orar por você. O que tem de gente que ora por todo mundo, não conta com as minhas orações, ele nem ora. E quando ele ora num pacote: Senhor, abençoa todo mundo, e já vai dormir. E ele só ora, não faz mais nada, ele não faz nenhuma ação, nenhum gesto. E ele diz: não, eu oro porque eu amo as pessoas. Mas filhinho, disse João, não amemos de palavras apenas de boca, de língua, mas amemos com um gesto, com ação. Amor não é questão de sentimento, é questão de atitude. Mas eu vou orar por você, ratinho, fica tranquilo. E ele saiu apavorado, e correndo, gente, ratoeira na casa, passou perto do curral, estava lá a vaca. E ele falou assim: vaca, olha, eu vim te avisar, tem ratoeira. Ele estava animado ainda: tem ratoeira na casa. A vaca deu risada, falou assim: você está de brincadeira comigo? O que eu tenho com isso? Eu nem entro na casa. Pode ter 1000 ratoeiras, isso não é problema meu. Ele avisou a galinha, ela disse: não é problema meu. Ele avisou o porco, ele disse: não é problema meu. Ele avisou a vaca, disse: não é problema meu. Mas era uma fazenda, era uma casa. Muitas coisas acontecem na nossa família, na nossa cidade, nossa vizinhança, não é problema meu. Mas naquela noite, na madrugada, o ratinho, assustado num canto, se sentindo solitário, desamparado pelos amigos animais da fazenda, ele escuta, pá, o barulho da ratoeira desarmando. Ele fica assustado, mas ele tem medo de ir lá. Mas quem que se levanta com o barulho da ratoeira desarmando? A mulher do fazendeiro. A mulher do dono da casa, ela chega para ver o que estava acontecendo, mas a ratoeira foi colocada num lugar meio escurinho para pegar o rato. É o lugar que ele passava, é o lugar que ele se esconde. Então ela, certo de que a ratoeira havia desarmado, então não tem problema colocar a mão, e certamente pegou o rato que estava atrapalhando, querendo comer o queijo e comendo da fazenda. Ela colocou a mão para pegar a ratoeira, porém naquela noite a ratoeira havia desarmado e prendido o rabo de uma cobra. E quando ela colocou as mãos, a cobra rapidamente se virou e picou as suas mãos. Aquela mulher ficou doente, ela ficou num estado febril, e o patrão tentou ajudá-la, tentou tirar o veneno, o pouco recurso da fazenda, não sabia o que fazer, e a mulher ficou com muita febre. E uma mulher doente não se alimentava direito. E é muito comum naquele tempo, até hoje, não estar alimentando direito. Vamos fazer uma comida que alimenta, que seja um pouco mais forte, ao mesmo tempo não tão pesada. Vamos fazer uma canja para a mulher que estava doente. Na fazenda, quando pensa em fazer uma canja, qual é a obra-prima, a matéria-prima, melhor me expressando, a matéria-prima de uma canja? Galinha. Então o patrão falou assim para o empregado: vai lá, pega a galinha. Pegaram o cutelo para cortar o pescoço da galinha e fizeram uma canja, por causa da ratoeira. A mesma galinha que havia dito: não é problema meu. O tempo passou e a mulher não sarava, ela continuou doente e ela veio a piorar. Então todos os amigos das fazendas mais próximas ficaram sabendo e vieram para visitar a mulher. Só que era longe, não dava para voltar no mesmo dia, tinham que pousar para ir no outro dia, e à noite tinha que alimentar todas aquelas pessoas. Então o patrão, o dono da casa, não tendo alimento suficiente, ele falou assim: matem o porco para alimentar essas pessoas, que são bastante, mas um porco vai dar. E o porco, que ficou só orando, morreu. Fica aí só orando, tá? Fica aí, não, estou orando.
Passado um tempo, a mulher não melhorava e ela veio a falecer. Como ela morreu, além dos amigos próximos, vieram os parentes distantes, veio muita gente, e tinha muita gente na fazenda. Sepultaram a mulher, mas tinha que alimentar todo aquele povo. Então o patrão disse: vamos matar a vaca. Matou a vaca para alimentar todo mundo. A ratoeira não era problema da galinha, mas ela morreu por causa da ratoeira. A ratoeira não era problema do porco, mas ele morreu por causa da ratoeira. A ratoeira não era problema da vaca, mas ela morreu por causa da ratoeira. Não é problema meu. Então o maior problema nas famílias, a causa das desuniões, é porque as pessoas acham que não é problema seu e cada um rema o seu barco para um lado. Mas precisamos nos unir e caminhar na mesma direção, senão não vai dar certo. Noé com a sua família fizeram um excelente trabalho. Unidos, eles tinham a bênção de Deus, como diz o Salmo 127. Deus estava com eles, Deus guardava, Deus protegia, Deus abençoava, e assim eles cresceram. Quando há essa união, quando remam para o mesmo lado, quando chegar o temporal na vida, quando chegar a tempestade na família, porque o temporal, a tempestade, a crise que eu falei lá atrás, chega para todo mundo. Pastor, o que é crise? Crise não é que você está sem Deus, crise não é porque você entrou num pecado, não, crise é tudo aquilo que acontece e que não está no seu controle. Nós acabamos de cantar, pode acontecer que o dia não amanheça bem. Eu acredito que em algum momento na sua vida chegou uma notícia terrível, você não tem o que fazer. Talvez uma notícia complicada que tirou o chão debaixo dos seus pés, talvez uma notícia triste e ela chega, talvez seja ela um desemprego, seja ela uma pessoa da família que foi desenganado pela medicina, seja ela, são momentos difíceis em que as pessoas acabam ficando sem reação por um certo momento, às vezes até levada pelo diabo para não orar mais, às vezes até desanimando e às vezes até colocando, mesmo que inconsciente, uma certa culpa no próprio Deus, deixando de confiar nele, porque ele não fez, porque ele não protegeu, porque ele não guardou. Isso é crise. Eu acredito que isso já aconteceu na sua vida, acontece na vida de todo mundo. Mas quando chega a tempestade, quando chega a crise, se a família estiver junto, estiver unida, remando para o mesmo lugar, vai vencer a tempestade, vai vencer as dificuldades e os problemas da vida. A Bíblia diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir, diz a Bíblia em Marcos. Então é preciso estar junto, é preciso estar unido. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu sou chamado para fazer um trabalho, que com todos esses anos de pastor, eu ainda tenho dificuldade de fazer. Se eu pudesse, eu pagaria para alguém fazer para mim, mas eu sei que eu não posso fugir da responsabilidade, então eu vou fazer, que é o ofício fúnebre. Chegar perto de um caixão, num momento difícil para uma família, e poder falar. E nós como cristãos não podemos chegar lá, pedir para Deus colocar a pessoa que partiu num bom lugar. Nós vamos lá para falar, agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, o tempo que ela viveu, e falar para as outras pessoas. Essa é uma realidade da vida, acontece com todo mundo. Jesus é o caminho para o céu, é isso que nós fazemos, não outra coisa. Mas eu tenho aproveitado já dos últimos 20, 30 vezes que eu fui, para dar um conselho que eu quero dar para você hoje num momento bem mais tranquilo. As pessoas às vezes têm uma desunião tão grande por questões pequenas. Irmão que não conversa com o irmão, já faz 3 meses, e quanto mais demora, pior fica. Por que não conversa? Pastor, pegou meu sapato, a minha irmã pegou meu sapato, a agulha número 15, e quebrou no meio, não repôs. Olha, era o sapato preferido, e aquela raiva, aquele ódio.
por uma coisa tão pequena. Pessoas que brigam por quê? Ah, pastor, eu vou falar a verdade, toda vez que eu faço um churrasco lá em casa, eu chamo o miserável do meu cunhado. Sabe o que aquele miserável fez? Fez um churrasco na casa dele, pastor, e não me chamou. Eu nunca mais ponho o pé naquela casa. Ou foi na casa da mãe reclamar, e a mãe chamou a atenção. Pastor, a minha mãe, ela só gosta da minha irmã, então eu nem vou lá, que fica com a minha irmã. E deixa pessoas da família de lado. Não importa o problema, a tua família é o teu bem maior, é o teu porto seguro. É uma das maiores bênçãos que Deus preparou para você. Ali que mesmo sem perceber, você encontra sustento, segurança. É um elo muito forte e que você deve cuidar. E o que nós vemos é muito choro nos velórios. E é claro que o choro é normal. Quem não vai chorar? Nós nunca estamos preparados, não importa a altura do campeonato, nunca estamos preparados para a separação. Mas quando acontecer na sua vida algo assim, que o choro seja pela dor da saudade, da separação, daquele momento, e não uma das dores mais terríveis e as que mais acontecem nos velórios, e são as dores mais fortes e levam as pessoas a desesperos maiores, que é a dor do remorso. A pessoa chora porque ela sabe que poderia ter feito mais. Ela chora porque ela sabe que ali está a sua mãe, que ajudou, que sustentou, que cuidou, que não tinha fralda descartável igual hoje, era no pano, tinha que lavar, pôr para secar, e você defecava de novo. Ela lavava, cuidava, arrumava, preparou você, e aí você cresceu, já acha que sabe mais do que sua mãe, já quer dar conselho para a mãe, já quer mandar na mãe, e aí por besteira, você acaba se afastando. Às vezes não sai de casa, mas dentro de casa com uma barreira, uma separação muito grande. Talvez você é aquela pessoa que não consegue ter um gesto de carinho, uma palavra de carinho para pessoas da tua família. Você não consegue dar um abraço, nem no dia das mães, no dia dos pais, num dia especial. Há uma barreira que não deixa você prosseguir. E às vezes, esses problemas, na hora difícil, traz um remorso muito grande. Um dia, eu fui visitar um senhor. Ele foi da minha igreja há muito tempo, mas ele já não estava mais na igreja, mas fiquei sabendo que ele estava muito doente. Olha, eu não chorei na frente dele, porque eu tenho que ser forte. Mas eu choro até na inauguração do supermercado. Até no comício político, se bobear, eu estou chorando. E eu vi uma cena que me deixou entristecido. Ele estava sentado fora na casa, e ele tinha um problema de pulmão, um asma, e ele puxava o ar e o ar não vinha. Aí eu falei, eu vim aqui, quero orar pelo senhor. Aí ele falou, vamos lá pastor, vamos orar. Botou a camiseta dele aqui assim, foi andando com uma dificuldade, ele subiu um degrau, parou para subir o segundo, o terceiro degrau, até chegar na casa dele. E eu perguntei para ele, da família dele, a esposa não estava. A esposa ficava 3, 4 dias sem ir lá, porque estava cuidando da netinha na casa da filha, que tinha uma saúde fantástica. E o pai sozinho. E eu orei por aquele pai e percebi que ele estava assim, deixado de lado, num momento tão difícil. Passou algum tempo e ele veio a falecer. E eu fui fazer o ofício fúnebre porque me chamaram, e quando eu estava lá na beira do caixão, lá estava a filha chorando desesperada, mas me deu uma vontade de dar uma voadora santa e falar assim, mas por que não foi cuidar quando estava doente? Essa cena na verdade é que fez com que em todo velório eu diga, olha, respeite o seu pai, respeite a sua mãe, você jovem, adolescente, você não é o dono da casa não. Você tem que respeitar, tem regras, tem que obedecer. Cuidado como você fala com seu pai, com sua mãe. Abaixa a bola, abaixa a voz. Não adianta erguer a voz, xingar a mãe, gritar alto, estufar o peito, parecendo galinzé, e falar de igual para igual, e chegar aqui na igreja, entra na minha casa, parecendo um cordeirinho.
Não adianta. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é o mandamento? Honre, honre. Qual que é a promessa? Para que você vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Quer ser abençoado? Honre seu pai e sua mãe, respeite. Vivemos uma época de falta de respeito. É claro que muitas vezes por erros e maneiras erradas de se criar ou educar um filho. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas fazem tudo o que o filho quer, faz até o que não pode, e aí o filho cresce sem nenhum parâmetro de pode, não pode, e ele não consegue, nunca ouviu do pai e da mãe um não. Ele não sabe o que é isso, ele cresce doente emocional, e lá na vida ele vai levar pancada, porque a vida não vai fazer igual o pai e a mãe, não prepara a criança para a vida. Então honre, respeite, e você pai, não provoque a ira no seu filho, busque sabedoria de Deus para poder ensinar, educar, criar, para que possam caminhar juntos, e que a sua família não seja família de velório. Sabe aquela família só reúne todo mundo no velório? Tem uma tia que a gente até chama tia do velório, que só aparece quando chega no velório. Tem um velório, espera que a tia vem. Ela não vem no Natal, não vem no Ano Novo, não vem na Páscoa, mas no velório a tia chega lá. É tanto que se reúne só no velório, que quando termina até fala tchau, até o próximo. Espera que não seja eu na horizontal, porque vai ter que esperar outro velório para se reunir. Hoje eu quero orar por você. Se a sua família está aqui, alguém da tua família, você vai, depois da oração, dar um abraço apertado e falar do teu amor, vai dizer alguma palavra de amor. Pastor, mas ufa, ainda bem que não tem ninguém aqui, eu vou ungir você, você vai levar essa unção para a tua casa, vai chegar lá, procurar sua mãe, fala, mãe, vem cá, eu quero te dar um abraço. Está com vergonha? Dá um jeito, fala, mãe, sabia que eu te amo? Dá um jeito. Amanhã vai lá, compra um presente, compra um pacote de bolacha Mabel, chega, abraça ela, fala, mãe, vim tomar café da manhã contigo. Mas já serve. O importante é o abraço. Tá junto. Tá junto. Isso é importante. Isso é o que mais vale. Isso fortalece a relação da família. Não só as pessoas da sua família, mas principalmente você. Bom, irmãos, eu quero aproveitar dessa família que enfrentou uma dificuldade muito grande, para mostrar também outra questão importante, a paciência. Irmãos, paciência. Alguém pode me dizer em voz bem alta, como começa o Salmo de número 40? Essa é a sua forma alta? Diga, esperei com paciência no Senhor. Irmão, tem que ter paciência. As pessoas levam a vida toda estragada durante 20 anos. Ela vem para a igreja e ela quer que o mês que vem esteja tudo resolvido. Calma, tenha paciência. É uma construção. O importante é você estar construindo. Sabe, irmão, nós vivemos uma época assim de muita, sabe, a tecnologia, coisa muito rápida, e nós estamos acostumados com isso. Você vai sair do culto hoje, vai chegar na sua casa, duas coisas que você gosta de fazer, eu acredito que serão as duas coisas que você vai fazer primeiro. Eu não sei qual a primeira, porque são duas necessidades terríveis nos dias de hoje e após o culto. Primeiro, comer e olhar o celular. Tem gente que olha o celular primeiro para depois comer. E tem gente que nem come, é mais fácil comer o celular. Ao sair daqui você vai chegar na sua casa, ou nem vai chegar na casa, vai procurar um lugar para comer, e aí o celular é tão tudo rápido. Chegando lá da igreja, você vai ver as fotos que postaram. Aí o pastor Sidney sabe que depois do culto, antes de dormir, todo mundo olha no celular. Então o pastor já posta a foto do culto, depois do culto, bem rapidinho, às vezes aqui no gabinete, que os irmãos já vê a foto.
Você está na sua casa, a foto é postada aqui, aparece aqui. Eu tenho pessoas em todo lugar. Esses dias eu acabei de postar uma foto aqui no gabinete. Uma amiga minha lá de Portugal mandou no WhatsApp: olha, eu vi sua igreja, que bênção, que bonito. Lá em Portugal, irmão, nas Europa. Nas Europa, é longe. Mas é assim, ó, estalar de dedos. É muito rápido. As pessoas estão acostumadas com as coisas muito rápido, irmão. Aqui tem gente, não é da minha época, mas tem gente aqui que é da época que o arroz, irmãos, colocava no pilão e batia cantando: soca pilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração, para tirar a casca do arroz, peneirava, jogava para cima. Tem gente aqui que tinha moinho de café, irmãos, tinha que tirar o café, secar o café, colocar para moer, tinha negócio de moer cana. Quem tinha pilão ou moedor de cana ou de café em casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, agora já é do meu tempo. Quando eu era criança, eu era adolescente, meu pai mandava ir comprar arroz na mercearia. Tinha uns negócios de madeira e tinha uns canecos, lembra dos canecos? Aí você pegava o arroz com caneco, colocava naquele saco de papel para levar para casa. Hoje o arroz vem limpinho, já vem lavado. Inclusive quem compra um arroz tipo no mercado fechado, se não quiser lavar para fazer, nem precisa. As pessoas lavam, pastor, mas lavam só uma coisa branca, é só amido que o arroz tem, vai continuar tendo, diminui um pouco, mas se não quiser lavar, já vem limpo. Nós somos da época, irmãos, que quando queria comer um frango, tinha que esperar escurecer para pegar o frango no puleiro, porque no outro dia era uma carreira atrás desse frango, e o frango corria, e você corria atrás. Eu já corria atrás de frango para poder pegar. Hoje vivemos um tempo que o frango já vem pronto, você pode comprar ele assado já, ou você vai no mercado, ele vem limpinho, não tem que tirar penugem, pôr fogo. Lembra, irmã, que você tirava penugem, lavava com sabão, botava uns fogos para poder queimar as penugem? Quem já limpou frango, levanta a mão. Aí tinha que pegar o frango em casa e tinha que matar o frango, e a gente que era evangélico não podia só fazer destroncar, tinha que cortar o pescoço. Era uma cena terrível. Nós crianças, quando víamos aquilo, não tínhamos coragem de comer o frango. Quem já matou frango, levanta a mão. Vou denunciar você no IBAMA. Hoje, irmãos, hoje você tem frango, e olha só a tecnologia, tem frango que depois de morto ainda fala, frango não, peru, você coloca ele no forno e quando ele está pronto ele te avisa. O miojo você faz em 3 minutos, esquentou a água, botou lá, está pronto a macarronada. Você pode fazer o miojo, pode colocar o que você quiser dentro. A gente às vezes faz um miojo com um monte de coisa dentro e fala assim, estou comendo yakisoba. Você pode tirar a água, colocar um molho de tomate que já vem pronto e já tem uma macarronada. Hoje é tudo muito rápido, mas antigamente, irmãos, era complicado. Então com essa rapidez, as pessoas, acontece uma notícia agora lá no Rio de Janeiro, você consegue saber agora, a gente vai lá, câmeras ao vivo, é tudo muito rápido, pode ser lá em Osaka, no Japão, é muito rápido, e nós estamos nesse processo acelerado, e aí a gente corre para lá, corre para cá, aí a vida está desse jeito, a gente fica todo correndo, a gente fica cansado, chega de tarde, está acabado, uma correria louca, e a gente não tem paciência para nada. Nós somos impacientes, e o pior do impaciente é que ele exige a paciência dos outros. Isso é o pior ainda. Toda pessoa impaciente quer que os outros sejam pacientes com ela, e aí nós precisamos de paciência. Agora, paciência, irmãos, não é apenas esperar. Paciência é ter atitude acertadas enquanto se espera, é a habilidade de acertar enquanto se espera, porque tem gente que é impaciente, mas tem que esperar, não tem o que fazer. Você vai daqui para São Paulo num carro, você fica impaciente, quer chegar logo, você chega com 1 hora porque estava impaciente? Não, é a mesma estrada, é a mesma viagem. E se ficar muito impaciente e correr demais, pode se tornar paciente no hospital. Então, nós precisamos entender que paciência é esperar e atitude certa, enquanto eu estou esperando. A família de Noé, irmão, esperou muito. Eu vou caminhar rápido aqui, mas olha, choveu muito tempo, 40 dias sobre a terra.
Depois que a chuva parou, irmãos, ainda foram mais 150 dias para as águas baixarem sobre a terra. Lembra que Noé fez? Depois de 150 dias, ele esperou e ele soltou então uma ave, soltou um corvo, soltou uma pomba. Por quê? Porque a ave ia voar, e se a ave não encontrasse pouso, ela voltaria. Significa que as águas não tinham baixado ainda. Ele soltou uma vez, voltou, soltou outra, voltou. Teve uma hora que ele soltou uma pomba. Preste atenção, olha aqui para mim. Ele soltou uma pomba, ela voou, e ela retornou. Mas quando ela retornou, ela trouxe no bico uma folhinha de oliveira. Essa folhinha de oliveira, irmãos, trouxe alegria, ânimo para Noé e a sua família na arca, porque eles tiveram que passar por dificuldades tremendas naquela arca. Imagina, irmãos, a família ali, tudo era feito ali, a comida era feita ali. Se você ler Gênesis, vai ver que Deus mandou eles levarem as comidas para eles e para os animais. A arca era betumada, mas o fogo poderia se alastrar, eles tinham que ter essa habilidade. Imagina o cuidado com a higiene, os animais dentro da arca. Às vezes acredito eu que o cheiro era insuportável lá dentro da arca, mas em nenhum momento você não vê Sem, Cã, Jafé ou alguma da sua esposa falar assim: tá terrível essa arca, eu vou lá para fora. Eles não podiam. Por quê? Porque lá fora tinha morte. Desculpe fazer a analogia com a igreja hoje. A igreja tem problema? Tem, e tem muita gente: mas tem uns problemas na igreja, tem o irmão fulano, tem não sei o que, eu vou sair, vou lá para fora. Tem problema na igreja? Tem, mas lá fora tem morte. Então fica firme, pegue firme com Deus, olhe para Jesus. Mas aquela pomba trouxe uma folha de oliveira, trouxe esperança para aquelas pessoas. A folha de oliveira também aquela árvore havia passado pelo dilúvio, o dilúvio havia destruído tudo, mas quando as águas baixaram, aquela oliveira, ela novamente brotou, e a pomba pôde pegar uma folhinha de oliveira. O dilúvio foi terrível, matou tudo que havia sobre a face da terra, mas não teve poder para destruir a oliveira. E aí eu digo, nas dificuldades, na luta de hoje, às vezes tem um dilúvio terrível, mas você é a oliveira de Deus. O dilúvio não tem poder para destruir você. Depois de tanto tempo, eles esperaram mais 150 dias. Cada ave que ele soltava era uma espera de 7 dias, e no final, quando a água baixou e eles ficaram sabendo, ainda teve que esperar 10 dias, a ordem de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, eles só saíram quando Deus falou assim: olha, agora vocês podem sair. Então tiveram que esperar, ter paciência. Irmãos, às vezes você vai orar e Deus vai falar assim, porque Deus só tem 3 respostas. Qual é a primeira? Sim. Você pode orar e Deus falar assim: yes, sim. Qual é a segunda? Deus pode falar não. Sim, tudo bem. Quem não gosta de um sim de Deus? Até das pessoas a gente gosta do sim, mas nós temos dificuldade com o não. Mas Deus sabe todas as coisas quando Ele fala o não. E qual a terceira coisa que Deus pode falar? Espera. O não é terrível, a espera também não é muito fácil, mas é preciso esperar, é preciso ter paciência. E eles tiveram paciência, dentro da arca paciente, tiveram que se adaptar. Imagina ali, hoje em dia, domingo passado eu preguei sobre casamento, morar com a sogra. Imagina Sem, Cã, Jafé, eles moravam com seus pais, as esposas moravam com a sogra, com o sogro, com o cunhado e com os animais, todo mundo ali dentro. Mas tiveram que se adaptar, primeiro no trabalho lá fora, depois no trabalho lá dentro. É diferente, etapas diferentes da vida. Tem gente que casa e quer ter vida de solteiro. Pastor, eu queria ter vida de solteiro. Não casa.
mas ele quer ter a vida de solteiro, casou, quer ter um filho, aí o filho nasce, ele quer agir como se não tivesse filho, agora tem filho, é outra etapa, é outra vida, muda as coisas, muitas coisas se tornam diferentes, então tem que se adaptar, pedir sabedoria a Deus, a graça de Deus. Mas irmãos, Noé, quando as águas baixaram, eu vou ler agora só essa parte da Bíblia. Todas as histórias que nós estamos falando se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 5, 6. Eu vou ler uma parte do capítulo 8, vou ler o versículo 18 e 20. Não precisa nem abrir sua Bíblia, mas você pode estar anotando para trabalhar na célula semana que vem. E olha aqui para mim antes de eu ler. Deixa eu ver se alguém vai acertar. Olha só, vou perguntar. Todo esse tempo, toda essa luta, todos esses dias, muita chuva, dificuldade, problema, as águas baixaram, Deus permitiu ele sair, Noé então saiu da arca, e qual será que foi a primeira coisa que Noé fez? Antes que você responda, pastor, já sei. Ele quis fazer uma cabana, imagina, agora em terra firme, estava enjoado, cansado de tudo aquilo, uma cabana, num lugar legal, debaixo de uma árvore. Não, pastor, ele começou a quebrar, arrancar a árvore, para construir a casa da família dele, porque que a casa é a base para a família. Alguém sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Um altar para Deus. Lemos assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Primeira coisa que ele fez, levantou um altar para Deus. Pastor, mas ele sacrificou os animaizinhos que salvaram, e agora? Os animais se reproduziram na arca. Então ele sacrificou e fez um altar para Deus. A nossa casa, a sua casa, tem que ter um altar para Deus. Tem que ter o lugar que é chamado lugar de oração. Tem que ter aquele quartinho onde você dobra o joelho e ora por toda a tua família. Tem que ter o momento do louvor, tem que ter o momento da leitura da palavra de Deus, de ler a Bíblia, de ler livros evangélicos. Ah, pastor, o livro evangélico é muito caro, a biblioteca da igreja está aí. Então não é desculpa, tem que ter momento para você dedicar a Deus. Na verdade, a tua vida e a tua família tem que ser um altar para Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então busque em Deus, coloque a sua família na presença de Deus, no altar de Deus, procure sabedoria em Deus, instrução, ensinamento, para que você possa caminhar na presença do Senhor cada dia mais, junto com a tua família. E você que já está firme com Deus, saiba que você é a coluna de sustentação da tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diga amém. Graças a Deus.